Está começando mais um episódio do Buzzcast. Eu sou a Luana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e para isso eu tenho um convidado muito especial aqui, é o Márcio Spanholo. O Márcio, ele é empreendedor, investidor nos segmentos de eventos, educação corporativa, tecnologia. Recebeu agora recentemente o prêmio de Jovem Empreendedor 2022 pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. Exato. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Luana. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Ontem, quando eu recebi a ligação do Regis, que é um amigão meu de longa data, nos formamos juntos no ensino médio, então levo ele muito no coração. Quando ele me falou, digo, é óbvio que eu vou estar, é óbvio. E depois eu olhei um pouco do teu conteúdo também, achei sensacional. Acho que, como a gente estava falando aqui nos bastidores, ter pessoas em Santiago que produzem conteúdo fora da curva e que conseguem conectar Santiago com novas formas de pensar, já é sucesso. Então eu estou muito feliz de estar aqui num estúdio em Santiago, contigo falando sobre empreendedorismo. O Buzz, em seguida, vai fazer um buzz no mercado mesmo também. Amém. E vindo para cá falar, eu quero trazer um pouco da minha visão sobre o empreendedorismo raiz, né? Que é aquele empreendedorismo que as pessoas tiram as ideias do papel. E eu acredito muito nisso. Tem uma frase do Steve Blank que fala "Get out of the building", que é nenhuma ideia resiste ao mercado. Ou seja, ela tem que sair do prédio. E toda vez que a gente fala sobre alguma ideia, e tu estava me contando um pouco das tuas aqui, que essas ideias conseguem ser testadas sobre uma lei de oferta e demanda no mercado, aí sim a gente está falando de empreendedorismo. Enquanto isso, a gente está falando só de ideias, sonhos frustrados que talvez a pessoa, quando tiver com seus 80, 90 anos, vai estar arrependido de não ter colocado no papel. Então hoje eu quero provocar muitas pessoas a falarem sobre isso, porque é uma coisa que eu acredito muito e que vai ver o brilho no meu olho quando for falar sobre empreender. Eu que agradeço você ter vindo. Eu sei que tá vindo para cá para visitar a família, né? Época de Natal, então eu sei também que é bem complicado o tempo, mas te agradeço muito por vir aqui compartilhar conosco as tuas ideias. E já aproveitando o embalo do que tu estava falando, gostaria que tu te apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho dessa tua história, contasse para nós como que tu começou no mundo do empreendedorismo, né? Falasse um pouquinho para a gente poder se inspirar. Eu acho que, antes de tudo, eu quero falar que quando a gente vem de uma outra cidade que tu mora para o interior visitar a família, é uma peregrinação, né? Então, assim, a tua agenda ela é composta por vó, tia, tio, primo, mãe, pai. E tô muito feliz de estar aqui. Realmente, eu venho 1, 2 vezes ao ano para Santiago e revisitar os meus amigos também que estão aqui, que tem um vínculo muito fraternal, porque são amizades de adolescência, né? Então, acho que isso é bem importante. O Márcio... Eu acho que a visão que o pessoal talvez tenha em Santiago do Márcio é de um cara totalmente aleatório, assim, porque eu realmente vivi intensamente a minha adolescência aqui, que acho que posso dizer, dos 14 aos 21 anos, aos 19, na verdade. E eu era um cara não era um cara didático, não era um cara que estudava muito, não era um cara dedicado, notas altas, na balada eu era louco, entendeu? Então, assim, eu não era uma referência assim, em relação a comportamento que tal pouco seria uma aposta um pouco de um próprio investidor em Santiago. Mas talvez foi essa teimosia ou talvez essa pensar muito fora da caixa que foi alguma das minhas oportunidades. Eu comecei a trabalhar com 14 anos muito porque eu fugi de casa. Eu gosto de trazer essa história. Porque o inconformado, e a palavra inconformado vai aparecer muito hoje, eu inconformado com a situação financeira da minha família, resolvi fugir de casa. Disse, mãe, eu quero dinheiro para não sei para que era e tal. E a minha mãe disse, não vou te dar e tal. Eu digo, então eu vou fugir de casa. E com 14 anos eu fui pro trevo lá do Batista, com uma mochilinha, achei um caminhoneiro e disse, cara, eu quero ir para Alegrete, que eu sabia que meu avô morava lá. E ele disse, tá, não, tudo bem, mas me conta aí, o que tu vai fazer lá, né? Teus pais sabem disso? Não, tudo certo e tal. E no meu orgulho ferido, o cara me ofereceu até pra jantar, vamos jantar ali, eu pago pra ti. Não tô com fome, morrendo de fome, né? Não tô com fome, tô de boas. Resumindo, a gente viajou, paramos em São Vicente, depois fomos a Alegrete, e quando cheguei lá, liguei pro meu avô do orelhão, assim, meu avô tinha um Opala, na hora foi me buscar no posto. E nessa busca no posto, ele disse, o que tu tá fazendo, Márcio? Teus pais sabem? Eu disse, não sei, não sabem, vou. E inclusive eu não quero mais voltar para lá porque eles não me ajudam, porque eles não, sabe, aquelas coisas de adolescente cabeça dura, sabe, infantil. E o meu avô me pegou pelas minhas mãos e disse, vou te dar R$50 para te voltar, vou ligar pros teus pais aqui, e se tu quer alguma coisa diferente, vai ter que trabalhar.
E para mim aquilo ali poderia ter sido uma oportunidade de revolta, mas foi uma oportunidade que eu agradeço muito a ele, porque ele abriu meus olhos. E eu acho que o meu papel aqui é compartilhar essa história, porque talvez tenham pessoas com 14, 15, 16, 20, 30 anos aqui que estão inconformados com a situação financeira e não fazem nada para mudar. Eu fugi da minha casa, não era o certo. Mas talvez o que eu estava fugindo mesmo era da minha zona de conforto. E quando eu voltei para Santiago, busquei o CIE, que era o centro de estágio que tinha aqui, e automaticamente eles me colocaram num Xerox na universidade para fazer. Fiquei 3 anos fazendo Xerox ali na universidade, no meu contraturno da escola. Afinal, eu tinha 14 anos, né? E eu me lembro que depois eu fiz um upgrade, eu fui ser estagiário do Banrisul, aqui em Santiago. Não, eu tô na camada alta do estágio, né? E também foi uma experiência muito legal, porque ali eu assumi umas funções bem legais. Apesar de ser estagiário, eu tenho uma veia de venda muito forte. E eu comecei a vender capitalização ali. Então eu vendia capitalização para os fazendeiros que tiravam crédito rural. Só que eu não poderia vender, estagiário não pode vender capitalização. Os gerentes de conta que tinham que vender. Então eu vendia para eles e eles me repassavam a comissão direta. Olha só. Então assim, ali eu já fui empreendendo. Então, um estagiário ganhava na época R$650, eu tirava 1.000, 1.200 ali, que era o dobro, mas vendendo capitalização. Então já era eu já sentia, tipo, cara, eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto do negócio, assim. Bom, dito isso, eu tive outras experiências aqui em Santiago. Trabalhei no Agrosolo, trabalhei no Guaço, trabalhei na Prefeitura Municipal. E aí apareceu uma oportunidade de fazer o Empretec. Sim, pelo Sebrae. Pelo Sebrae. E aqui eu já quero recomendar também o Empretec para todo mundo, porque é uma ferramenta fantástica, em nível internacional. E que, na época, eu tinha 20 anos, 19 anos, e eu fui fazer o Empretec, muito indicado pela Cristiane Lenhard, que era gerente de pessoas do Guaço na época. E ela disse, Márcio, faz o Empretec e depois a gente vê o que vai acontecer. Porque eu era um auxiliar administrativo no Guaço e tal. E aí, fiz o Empretec e tem um prêmio chamado Prêmio CRIA, que é o empreendedor que lá faz o melhor projeto de negócio. E eu fiz o projeto, só que naquela época tinham várias pessoas de certa reputação em Santiago, né, com cargos como gerentes de concessionárias, gerentes de supermercados, né, pessoas com um nível muito maior que o meu. E, por surpresa, eu ganhei disparado o produto. Eu vendi um encarte que ia no meio do Jornal Expresso Ilustrado com as marcas que mais apareciam em Santiago. Eu vendia esse peixe para o empreendedor. Eu dizia, ô Vander, vem cá, tu não quer botar o teu nome nas 10 marcas mais fortes de Santiago? Vendia por ele, enquanto o pessoal estava vendendo docinho. Então, eu fiz um produto que em 5 dias faturou 3 mil, 4 mil reais. E daí chegou na hora de fazer o bate de contas lá, a galera que tinha um cargo melhor, 500 reais, 400 reais, e todo mundo ficou me olhando assim, não, é verdade isso que o Márcio fez? E ali eu disse, opa, eu gosto de vender e eu consegui fazer um produto e fazer ele girar muito melhor via marketing em uma semana. Então já me despertou um outro, tipo, acho que eu tenho alguma coisa diferente. Só que nisso aí, eu senti que aí veio um pouco da vaidade. O Márcio disse, não, só um minutinho que agora eu sou estrela. Eu quero ser tratado como estrela. E totalmente errado, porque eu estava começando ali. Sim. E não tinha mais espaço, porque o mercado para quem faz administração em Santiago, ele é um mercado que inicialmente tu tem que começar muito por baixo. Então tu vai começar como auxiliar administrativo, tu vai ir fazendo esses upgrades, mas as empresas hoje não têm um porte hoje de 1.000 funcionários, 5.000 funcionários que facilmente tu vai chegar ao cargo de gerência. Então eu estava meio chateado com isso, porque eu estava meio estagnado, de certa forma, na minha carreira, sob a ótica de quem tinha ganhado um prêmio de tal relevância. E aí eu fui para Santa Maria, peguei minhas coisas, botei atrás da minha caminhonete e fui morar em Santa Maria. E lá na Santa Maria, eu fiz um estágio do Banco do Brasil, porém, abri uma vaga para ser gerente de uma escola de música. Tipo assim, se tu ligar para mãe, oi mãe, eu vou ser gerente de uma escola de música. Ela disse, o Márcio de novo aprontando. Nessa escola de música, a gente importava violão, guitarra e teclado da China a R$60. Uau. E vendia um curso nas férias dos alunos de janeiro e fevereiro, que se chamava Aprenda a tocar violão, guitarra e teclado por 6 vezes de R$39 e ganhe um instrumento. Bah, lotou, assim, botou 1.000 alunos dentro da escola. Foi um faturamento absurdo. Só que como é que a pessoa aprende a tocar violão, guitarra e teclado em 12 aulas, pagando R$39 por mês? Aula em grupo.
Então foi a primeira aula de música que teve no Brasil em aula em grupo, com o pessoal aprendendo a tocar em grupo, que geralmente Só que era música de duas, né? Duas cifras. E aí o que foi legal nisso? Porque o dono era palestrante. Aí que entra o meu negócio core, né? O dono era palestrante e disse, Márcio, olha, foi muito legal a nossa experiência aqui, mas eu quero te usar mais agora na venda das minhas palestras. Eu digo, beleza, vamos lá. Comecei a vender uma palestra dele, vendia outra, e aí nesse meio tempo as empresas começaram a me procurar de novo. Márcio, tu não tem outro palestrante para me vender? Olha, não tenho, mas eu tenho o Google aqui, vou pesquisar e vou achar. E começou a criar um mecanismo que as empresas começaram a me enxergar como uma referência em contratação de palestrantes, que é algo muito aleatório, vamos chamar assim. Tipo, quem mais que tu conhece que trabalha vendendo palestrante? É praticamente zero, assim, é o Márcio. Então, eu comecei a fazer o meu nome porque ninguém atuava tão forte nesse segmento. E aí, isso em 2012, eu, tipo, vou materializar isso. Daí eu criei uma empresa chamada Profissionais S.A., que hoje a gente chama carinhosamente de PSA, foi reduzindo o nome, que faz 1.700 palestras ano no Brasil. Que legal. A gente fatura hoje em torno de 40, 50 milhões e tem hoje uma equipe de 70 pessoas. Então, assim, começou com uma oportunidade do meu chefe, que atuava enquanto palestrante e empreendedor, e que me provocou a vender palestra. Normalmente, talvez um cara que estava como gerente de uma escola de música, ganhando relativamente ok, fazendo uma coisa que já sabia, ficaria na zona de conforto e faria aquilo. E eu fui para um nicho que era totalmente diferenciado, assim, vender palestras. Qual que é o argumento que eu uso para vender um palestrante hoje? Qual que é o diferencial? Quanto que ganha? Então, foram dúvidas que eu tive, mas como eu não tinha nada a perder, tinha 20, 21 anos, eu me atirei me arrisquei. E acho que foi ali uma grande virada da minha vida. Tu comentou em relação a ser jovem, ser adolescente, ser inconformado, né? Eu acho que a gente observa muito, eu não sei se tu tens essa mesma percepção dos jovens hoje, né? Muitos falam, e eu estou falando da realidade aqui de Santiago, né? É onde hoje eu vivo. As pessoas, elas reclamam da vida, né? Reclamam das conquistas que não conseguem, reclamam do trabalho, reclamam dos ganhos, mas não tem essa iniciativa, né? De se arriscar, de tentar algo diferente. Eu acho que o pessoal é inconformado na sua cama comendo sorvete, né? Eu tô aqui chateado com a vida e tal. E eu acho que tem um cuidado que a gente tem que ter com a geração que tá vindo, e eu percebo muito isso porque eu tenho colaboradores que têm 19 anos, 30 anos, 40 anos, e claramente a gestão que a gente faz com as pessoas de 40 anos e as que a gente faz com 20 anos é diferente. Tanto é que a gente tem um acompanhamento psicológico das pessoas mais jovens, que teoricamente não tem tantos traumas, mas e dos mais maduros a gente não tem. Porque a gente sabe que a instabilidade da galera mais nova, ela vem gerando muito um reclamar e não o fazer para mudar. Quando eu falo em inconformidade, eu estou dizendo assim, como é que tu transforma essa inconformidade em alguma coisa produtiva? Porque ser inconformado para reclamar é o que a rede social dá espaço. O mercado político hoje é o que tem feito isso. Hoje a gente vive uma polarização de ambos os lados que chega a ser muito chato, porque é um criticando o outro. Eu fiz uma provocação lá na empresa, só fazendo um paralelo aqui, que eu proibi política, né? Mas um dia eu peguei a galera falando lá de política. Digo, vocês querem falar de política? Então vamos. Aí a gente parou toda a empresa, fomos na arena, e eu disse assim, fulaninho, quais são as propostas para reduzir a inflação do teu lado? E a fulaninha assim, digo, gente, eu só chamei vocês aqui para saber que vocês estão discutindo política sobre o ponto de vista de atacar quem roubou mais e quem roubou menos. Ninguém está discutindo quais são os planos de governo. E esse é o cerne da política. Então hoje, a geração que vem reclamando muito, acho que não é ruim, é uma característica, tá? Eu acho que essa geração ela tem que começar a olhar para estou reclamando e vou fazer o quê? Vou esperar o meu pai me financiar o resto da minha vida? Que não vai acontecer. Vou esperar Santiago criar uma indústria para mim ganhar mais? Talvez não vá acontecer tão rápido. E eu acho que esse espaço que tu está promovendo aqui, Luana, de discussão, é onde as pessoas deveriam estar. Discutindo sobre como eu inovo em Santiago, quais são as oportunidades, e aqui já fazendo um parêntese, antes o empreendedorismo era baseado no que eu sabia.
A Luana entende de marketing, ela vai empreender no marketing. Hoje o empreendedorismo é baseado em oportunidade. A Luana entende de marketing, mas tem uma oportunidade aqui que é fazer uma coletora de lixo, que dá muita grana. A Luana tem que moldar as suas skills, as suas competências para atender essa oportunidade. Porque não adianta mais, se fosse só por skills, talvez em Santiago teria o maior número de fazendeiros pro resto da vida. Porque as pessoas tendem a ir para esse caminho porque é onde o pessoal conhece mais. Soja, gado, né? Mas agora está na hora da gente olhar para quais são as oportunidades com o dinheiro, inclusive, do gado em Santiago. Tu sabe que a gente estava comentando um pouco antes, quando o meu filho nasceu, há 2 anos atrás, eu trabalho com marketing já há muito tempo, já há mais de 12 anos. E quando o Enzo nasceu, eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria. Enfim, eu acho que toda mãe passa por alguns momentos de questionamento, né? Todo pai e do pai também. Eu e o Regis compartilhamos disso porque a gente fica se questionando muito, né? E aí, eu falei para o Regis que eu queria empreender na área de doces. Porque eu estava fazendo bolos em casa e o pessoal estava gostando e eu vou empreender. Eu falei, não, mas eu vou empreender de uma forma diferente, algo que não tem aqui em Santiago, né? E aí eu comecei a produzir bolos, eu pegava referências de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Rússia, né? Que a Rússia é muito forte nessa área de bolos. E comecei a trazer coisas diferentes para cá. E deu muito certo, que eu cheguei ao ponto de falar, opa, ou eu vou parar com o marketing e vou focar só aqui, né? Ou eu vou ter que parar com isso. Ou eu vou crescer, vou contratar pessoas para me ajudar, né? E aí acabou que, no fim, eu vendi, porque eu realmente entendi que não era o que eu queria, né? A minha área é o marketing, é o que eu gosto de fazer, o que eu me identifico fazendo, me realizo, né? Mas é realmente isso, não dá pra gente ficar parado só olhando para aquilo que tu sabe fazer, né? Eu sou boa nisso, então é minha zona de conforto. Claro. Eu sempre vou ter a tendência de permanecer aqui, mas a gente precisa se arriscar, né? Tu não achas que esses jovens que estão vindo, talvez a questão da comodidade, né? De ter tudo pronto, tudo na mão, não leva também a essa, digamos assim, não é um conformismo, é uma forma de ficar parado e não ter ação. Eu reclamo, mas eu não ajo. E eu acho que tem uma questão aqui também, gente, de gerações, né, Luana? Que temos a geração Baby Boomer, que são os filhos da guerra. Geração X, que foi uma geração, os filhos dos Baby Boomers. Temos a geração Y, na qual a gente se enquadra. E tem a geração Z, que está vindo por aí. E aí as outras gerações que estão vindo. E eu acho que a geração Baby Boomer sofreu muito. Passou para os seus filhos que só quem tem sucesso é quem trabalha muito. Então, assim, aquela pessoa assim, nossa, tem que trabalhar muito para ti. Aquela coisa sofrida, sabe? Como se aquilo fosse um exemplo de felicidade. Nossa, só é feliz se tu trabalhar 14 horas. Eu trabalho 14 horas porque eu gosto, não é porque eu quero sofrer, porque eu quero chegar lá em casa e, nossa, eu tô morto porque eu trabalhei 14 horas. Não é isso. A geração Y, que é a nossa, tá começando a ter acesso à qualidade de vida. Ou seja, a gente tem facilidade de ir para a Europa, de viajar para os Estados Unidos, de viajar fora da nossa... de tomar um vinho mais caro, de tomar uma cerveja. A gente tem acesso a coisas que... O digital. A gente teve acesso e eles não tiveram agora também. Exato. E aí vem uma geração Z que pegou uma geração Y e X que quer trazer um mundo mais fácil. Não precisa ele sofrer isso. Eu vou fazer. E isso é uma lógica que acontece inclusive nas empresas. Em vez de eu ensinar a pessoa a sofrer ou passar o trabalho, eu faço por ela. Então na empresa hoje é muito comum um líder pegar, em vez de ensinar o liderado a fazer um determinado trabalho, ele vai lá e faz, não, eu vou fazer aqui porque é mais rápido. Na verdade, ele está com preguiça de ensinar, que é mais demorado. Hoje, os pais e as mães, em vez de educar um filho, olha, vamos lá que tu vai ter que lavar a louça, infelizmente. Não, eu vou lavar porque até eu ensinar, ele vai ficar me incomodando. Então, a gente vai procrastinando alguns ensinamentos e isso faz com que a consequência sejam pessoas mimadas e que não se desenvolvem. Não são poucos os casos de pessoas com 40, 50 anos que ainda vivem às costas dos seus pais, que têm 80, 70 na aposentadoria. Por quê? Consequência disso. Não desenvolveram a pessoa a passar por melhorias. Na empresa ou na vida pessoal, tu precisa, e essa galera que está vindo aí, eu tenho muito medo da tolerância à frustração que eles vão ter.
E tolerância à frustração, Luana, é desde faltou dinheiro no final do mês até você demitido. O comportamento hoje que a gente tem quando as pessoas são demitidas, ele é um momento que já era sensível. Hoje, nossa, tu tem que pensar no horário, tu tem que pensar na pessoa que vai fazer, tem que pensar nos argumentos, tu tem que pensar no pós, e ainda tu corre um risco absurdo, o empreendedor corre um risco absurdo de ser processado. Porque vai ter um diabinho lá no ouvido, te demitiram. Por exemplo, lá na empresa é proibido demitir em dezembro. Porque é um momento sensível. A gente não faz demissão em dezembro. Novembro ou janeiro. Porque seria muito sensível tu fazer isso. E num ambiente que as pessoas fazem muito mimimi. E essa é a realidade. Exatamente. Tu usou um termo que eu diariamente a gente toca nesse assunto. É muito mimimi, né? É muita reclamação e pouca ação. Muito. As pessoas, elas reclamam do seu momento, né? Mas elas não buscam se aperfeiçoar, não buscam conhecimento, não se arriscam, né? Tentar algo diferente. Por exemplo, tu saiu daqui de Santiago e arriscou, né? Sem medo. Talvez, obviamente, que tu teve lá os seus momentos de... Muito medo, né? Muito medo. E aí eu vou trazer uma outra coisa, Luana. O Caíto Maia, da Chili Beans, ele disse assim... Márcio, 50% da Chili Beans foi criado de olho fechado, no meu feeling. Essa história que tu faz planejamento estratégico até para montar um pequeno produto é pura fake news. É pura fake news. A maioria dos empreendedores fala assim, eu acho que dá certo. E dá uma planejada aqui e toca a ficha. E eu concordo super. A Luísa Helena Trajano fala isso também. Eu opero no caos. Ou seja, primeiro a gente vende, depois a gente vê como entrega. Porque se um produto não vende, não adianta eu pensar em toda uma estrutura de retaguarda para depois para entregar. Eu nem vendi. E aqui, gente, é uma reflexão para todo mundo que está nos escutando que quer empreender. Para de esperar o momento certo. Não, porque eu vou pegar uma escola de educação infantil. Não, eu preciso de 5 pedagogas, uma com PhD, outra com formação assim. Não. Eu preciso de um espaço assim. Teu professora? Quem sabe tu abre na tua casa aí na sala 3 alunos e vê se já se paga, se as pessoas confiam no teu método. Depois tu pega uma outra sala do lado e contrata mais uma professora. E depois mais uma e mais uma. Não, mas aí vai ser muito pequeno. Então não é questão de empreender, é o teu ego que tá afetando. Mesma coisa na rede social. Às vezes o pessoal, eu tenho que cuidar, às vezes eu recebo muito isso. Márcio, eu preciso cuidar da minha rede social da empresa. Por quê? É um canal de venda para ti? Não é, mas é que é importante que tá todo... Cara, a RD Station foi vendida por 2 bilhões para TOTUS e ela tinha 2 mil seguidores. Ele era um canal institucional. Tu tem que estar presente? Tem. Mas não vai parar a tua operação de venda para fazer rede social porque é bonito. Tu tá alimentando teu ego e não o teu negócio. Exatamente. E tem pessoas, às vezes, que acabam perdendo o dia inteiro pensando nisso, né? E pensar no que vai postar. E digamos assim, que o que seria ideal, tá trabalhando, não é feito, né? E aí, um ponto, Luana, que eu acho que a gente tá falando muito sobre o empreendedorismo raiz, é o foco na venda. Acho que eu conheci grandes empreendedores, assim, mas os que mais se destacam é os que têm a versatilidade de fazer um pitch do seu produto. Ou seja, Luana, qual que é o teu produto hoje? Por que eu tenho que contratar de ti? Se tu não tiver isso na ponta da língua, esquece. Porque, às vezes, a pessoa... Vamos pegar o exemplo de Santiago de novo. O cara se aposentou do Banco do Brasil. Tá lá com seus 600, 1 milhão, 2 milhões de reais na conta e aí, eu vou empreender agora porque eu entendo muito de gestão financeira. Vai dar merda. Com todo o respeito aqui, gente. Vai dar merda. Por quê? Porque ele não entende de botar produto na rua, de testar, eu criei uma sorveteria. Tá, e como é que tá a tua pesquisa todos os dias para saber se o teu cliente tá gostando do sorvete? Qual que é a tua estratégia para trazer pessoas para tua sorveteria? Como que tu faz para as pessoas virem comer sorvete toda semana? Então, eles nem passam isso na cabeça deles. E eles acham que 600 mil numa franquia vai resolver. Não vai resolver. Então hoje, inclusive quando eu vou investir num empreendedor, hoje eu não numa empresa, eu não invisto na empresa, eu invisto no empreendedor. Porque o empreendedor tem tolerância à frustração e se der tudo errado, ele começa de novo comigo. Agora, a empresa, cara, a maioria dos negócios quebra com 5 anos. Não é pouco, é 93%. Quebra até 5 anos. Imagina.
No Shark Tank eles falam muito isso, né? E tu trabalhou com a Camila Farani? Eu fui CEO da Camila Farani de 2021, de 2020 a 2021. E nessa 6ª temporada que ela participou, eu avaliei as startups que ela comprou. Inclusive na avaliação de due diligence, de realmente se era aquilo, né? Toda a ficha das pessoas que davam lá. E uma coisa que eu aprendi foi que por que investir no empreendedor e por que não investir na empresa. E fica muito claro o perfil de todos os Sharks lá, o Caíto, o Semenzato, o Apolinário, né? o Felipe Tito, é que eles não olham de nenhuma forma para o negócio. Quando eles fazem as perguntas, e vocês vão perceber isso, eles fazem a pergunta sempre assim: Luana, me conta qual que é o teu mercado. Daí o cara fala, meu mercado é, sei lá, meu mercado é alimentação. Qual que é o tamanho desse mercado? É 300 milhões. Qual que tu ocupa hoje? Eu ocupo 1%. Ou quero ocupar 2%. E o que tu já fez? A pergunta é sempre essa. O que tu já fez? Que na verdade é só para medir o quanto aquele empreendedor é executor. E não é o cara que fica no plano futuro. Não, nós vamos chegar a 5% do mercado fazendo isso e isso. Tá, mas o que tu já fez? Se o cara avançou bem pouquinho, mas fez, com certeza ele vai receber a proposta. Mas podem tentar. A pessoa que não evoluiu lá foi a pessoa que não tinha avançado suficientemente. Tem 5 anos e fez 2 MVPs. Não. A pessoa que tem 6 meses, fez um MVP, testou, validou, já faturou 300 mil reais, faturou 70, eles já pegam. Porque ele sabe que o perfil é um empreendedor que tira a ideia do papel. Que a pessoa vai fazer. Vai fazer. E eu acho que essa convivência com a Camila foi muito legal. E aqui, trazendo um ponto, nós subestimamos quando a gente é do interior. Santiago não, mas quando a gente é do interior e vai para uma cidade grande. Então, eu passei por 3 impactos. Eu saí de Santiago, eu fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro com a Camila. E eu sempre ia muito humilde, assim, tipo assim... Não que a gente não tenha... Eu sou muito humilde por natureza. Sim, mas quando eu ia para uma mesa de negociação, eu ia me apequenando. Porque eu tinha medo do que eu ia encontrar numa mesa com a Camila Farani, com o Felipe Tito e com o Semenzato. Os caras negociando ali. Eles são pessoas que têm tranquilamente 500 milhões na conta física, né? Então eu ia com medo para negociar. E eu comecei a entender que o perfil de investidor como eles é um perfil que entende muito de uma macroeconomia, de um macro negócio. Mas do micro, da operação, talvez não tanto. E aí eu comecei a ganhar muito espaço. Porque eu comecei a falar assim, tá, mas vamos lá. Criar uma máquina de vendas, como é que eu trago lead? Como é que eu coloco isso num sistema de automação? Como é que eu nutro essa régua de leads? Como é que eu converto depois no nosso CRM? Como é que eu converto um vendedor B2B? Como é que é o CS? Como que é a pós-venda? Eu entendo dessa operação. Então eu comecei a ganhar muita voz porque a área que eu domino é uma área que talvez falta para muito empreendedor que chegou tão rápido ao sucesso. Vamos pegar o Caíto. O Caíto é um cara fantástico. Ele construiu a Chili Beans e hoje ele nem sabe mais como é que funciona a operação dele. Claro que ele tem mínima noção, né? Sim. Então eles se afastaram muito da operação da micro, pequena empresa. E isso é uma puta oportunidade para mim, inclusive. Porque eu consigo hoje facilmente discutir com qualquer pessoa que tem uma empresa de pequeno, médio porte, uma operação de máquina de vendas, uma operação de CS, uma operação de entrega de serviço. E aqui que eu quero fazer um outro parênteses já. Todas as empresas hoje, independente do que vende, são empresas de serviço. Mas eu sou um supermercado. É uma empresa de serviço. Porque se eu chego lá no mercado, não tem ar-condicionado, o caixa é mal educado, a pessoa não bota sacola no meu produto, e não me ajuda a carregar no carro, não tem serviço, logo eu não vou mais lá. Exato. O serviço está na margem do produto. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que serviço é o core do negócio hoje, vai ficar com a loja quebrando, com a padaria quebrando, com a sorveteria quebrando, porque o atendimento é uma forma de serviço. E as pessoas precisam olhar muito para o cliente, né? Muito. Porque muitas vezes abre-se a empresa, tem o negócio, mas não se olha para o cliente. Se olha para o produto que é vendido, né? Mas não para a real necessidade do cliente, o que aquele cliente está buscando. Então acabam pecando muito. Nós estamos nesse podcast aqui, Luana. A avaliação do podcast ele é sobre visualizações. Tu vai entender que alguns podcasts vão ter mais visualizações e outras menos. Qual que é o estudo que tu tem que fazer? Qual que é o dever de casa? Entender quais tiveram e por que tiveram mais visualizações. Mas foi porque o convidado tinha mais seguidores? Foi porque o conteúdo era mais interessante? É porque o meu público gosta mais disso? E a partir dessa avaliação que tu faz uma readequação do teu produto. Eu estou falando do podcast, mas isso serve para sorvete, serve para pão, serve para supermercado, para qualquer coisa. Todo dia tu tem que perguntar.
Todo dia. O cara entrou lá, obrigado por comprar essa água. Tá gelada? Gostou? Ah, tá ok. Pergunta. O consumidor, ele cada vez mais está ficando mais exigente, né? Porque tem muitas opções de serviço hoje e ele tem muito acesso à informação também. Então, eu vejo que nisso as empresas elas precisam se atualizar mais, né? Para atender essa necessidade de fato do cliente, né? Não, como a gente estava falando, não só entregar a água, mas que essa água ela seja gelada, né? Que esteja contento daquele cliente. Tem uma teoria de Harvard que fala que toda empresa da porta para dentro é uma edtech, é uma fintech, e da porta para fora é uma edtech. O que eles querem dizer com isso? Toda empresa da porta para fora tem que ensinar as pessoas a comprarem dela. Ou seja, se eu estou nesse estúdio aqui, o estúdio de podcast tem que ensinar para as pessoas a importância de podcast e do impacto de conteúdo nas pessoas. Da porta para dentro, eu tenho que gerenciar financeiramente, que tem que se pagar. Então, quanto mais os nossos negócios olharem para dentro como gestão financeira e ser muito pragmático nisso, mais eu vou ter sucesso. Porque da porta para fora eu estou ensinando os caras a comprarem de mim e eles vão ficar sempre comprando de mim. Então, essa é uma lógica que as pessoas têm olhado para muito forte e eu acredito muito. Por que tem muitas empresas criando blog lá? É claro que o blog não serve sempre para produzir conteúdo. Serve para afirmar que a tua marca é autoridade naquilo. O podcast. Por que tem muitas empresas investindo em podcast? Fazendo um jabá pro estúdio aqui. Por que as empresas estão investindo muito em podcast? Porque é uma forma de mostrar o quanto as empresas conhecem daquele produto e se tornando referência é melhor. Ponto. Médicos e advogados não podem fazer marketing. Como é que eles fazem? Mostrando autoridade. Eles educam as pessoas a comprarem deles porque eles sabem mais, teoricamente, que os seus concorrentes. Exato. Exatamente. Márcio, falando de tudo isso, me fala um pouquinho sobre as dificuldades que tu enfrentou no início, quando tu começou a empreender. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou? Eu vou falar de 2 momentos, então. Eu vou falar do momento que eu comecei e do momento da pandemia, tá? A pandemia foi cruel, né? A pandemia foi cruel. Mas eu vou... Acho que no início, gente, o que mais dificulta é a dificuldade de acesso a crédito, tá? Parece pouco, mas uma pessoa que está começando do zero, sem dinheiro, e eu comecei sem dinheiro mesmo, assim, 0 dinheiro, eu senti muita dificuldade porque vai construir um site, já é X reais. Vai pensar no negócio, já é X reais. Então, assim, se tu não tiver um patrocínio, né, alguém da família que te ajude, é muito difícil. Porque toda ideia, ela tem para ser tirada do papel, tu pode testar minimamente com pouco dinheiro, mas precisa de dinheiro. Então, acho que acesso a crédito foi o que mais me afetou no início, porque diziam assim, não, faz o plano de negócio e vai ali no Sicredi e consegue dinheiro. Consegue porra nenhuma, não consegue. Né? Não é assim, o banco não te dá dinheiro pela tua ideia. Quem te dá são os investidores. Só que o mercado de investidores ainda também está retraído agora, porque não sabe o que vai acontecer em termos políticos. Então, o acesso a crédito foi um problema inicial muito claro para mim. Depois, eu não tinha a maturidade de entender o quanto aquela ideia era minha e quanto aquela era uma demanda dos clientes. Porque na cabeça do empreendedor tudo é bonito, né? Nossa, uma planilha, quando faz planilha de planejamento financeiro, nossa, não. Vamos pegar o estúdio aqui. Se eu botar 4 horas de podcast todo dia, X reais, não. Vamos se consagrar, vamos ficar rico. Então, as minhas planilhas, elas sempre eram muito mirabolantes. E eu acho que isso foi bom, mas foi ruim também, porque eu errei bastante. E eu errei muito em investimento, porque daí eu pegava, por exemplo, assim, o meu ego. Vou fazer uma rede social forte. Márcio, vou contratar 2 pessoas, porque se essas pessoas venderem... Olha a cabeça. Vou contratar 2 pessoas para vender, porque se elas venderem, meu Deus, elas pagam mais 5. Só que eu esqueci que as pessoas tinham que vender, né? E hoje ensinar uma pessoa é difícil. Marketing digital, eu botei muito dinheiro fora. Fazia rede social para os meus clientes quando a venda minha é por ferramenta de pesquisa, ou seja, Google. Então, e aqui só diferenciando para o pessoal que está escutando, toda vez que tu faz uma campanha via rede social, então eu vou fazer uma campanha de celular. Eu faço uma campanha na rede social, esse celular por R$ 99,00, só se você comprar agora, com gatilho de escassez, nos próximos 30 segundos. Então eu tenho uma oferta. Palestrante não tem oferta. Augusto Cury aqui por 50 pila. Não vai rolar, entendeu? E eu demorei para entender isso, porque eu não tinha experiência, eu era novo. Palestrante é o RH, quando está precisando contratar um palestrante, ele vai no Google,
palestrante comportamental, nananana. Aí ele cai, daí eu tenho que pagar no Google para ser a primeira página lá, para ser o primeiro. Então eu botei muito dinheiro na rede social, podendo botar no Google. São coisas que a gente vai amadurecendo enquanto empreendedor. Mas isso me fez amadurecer e comecei a acertar mais. Por exemplo, eu tinha agência de marketing terceirizada. Mudei, contratei um time interno porque eu via que os anúncios eram meio desconectos com o propósito da empresa, que era uma coisa muito peculiar. Então eu comecei a contratar pessoas para trabalhar. Tecnologia, comprei um CRM lá que não sei o quê. Não, vamos fazer o nosso. Então são coisas, gente, que não tem num curso. Tu passa. Então, acho que a maioria dos erros hoje, e aqui vou dar um outro exemplo. Por que eu me aproximei da Camila Farani? Porque ela queria comprar a plataforma que a PS7 tinha desenvolvido. Só que essa plataforma, eu gastei 8 anos errando em investimento em tecnologia. E o investimento em tecnologia hoje é muito caro. Um desenvolvedor hoje, tu contrata ele e ganha 10 mil reais, ele recebe uma proposta dos Estados Unidos a 10 mil dólares. Então, não tem como concorrer. Então, é muito caro. Então, quando a Camila me procurou, eu disse assim... Beleza, Camila, vamos fazer o negócio. E ela disse, tá, mas e quando é que tu fez? Eu digo, faz 8 anos que eu tô fazendo essa plataforma. Então, me entende que o meu erro, o meu investimento errado, na verdade, foi um investimento de experiência também. Porque se eu não tivesse errado 8 anos, no 9º ano a Camila não teria comprado. É verdade. Então, às vezes a gente leva o erro, o investimento errado como, nossa, perdi dinheiro. Cara, foi um custo de aprendizado. Às vezes tu gasta uma faculdade inteira e talvez não tira nada. E muitas vezes a faculdade, na maioria das vezes, né, ela não prepara a gente para o mercado de trabalho, para empreender. Né? E são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu, inclusive, gostaria de dizer aqui que a faculdade de administração não ensina o básico, que é Excel. É verdade. Se os nossos alunos hoje saíssem com um curso bom de Excel e uma análise de dados, a gente já teria muito melhor administradores do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente ensina um cara a ser gestor de pessoas quando a gente sabe que a realidade regional, o cara não vai ser gestor de pessoas tão cedo. Vai demorar 15 anos. Como é que está essa curva de crescimento da carreira dos administradores que se formam aqui? Onde é que eles estão? Existe possibilidade para isso? Então, acho que... Só que a conta está vindo, tá? Eu acho que a conta está vindo para todos esses ambientes de educação, porque formavam baseado no que eles vendiam de ideia para as pessoas que teriam oportunidade, só que não teve. E agora as pessoas estão se dando conta que para ter oportunidade, tanto é que na minha empresa eu não contrato por currículo, se a pessoa tem ensino superior ou não faz a mínima diferença, porque para mim o que importa é skills de comportamento e de persuasão. Se a pessoa é boa de comportamento, trabalha em equipe, comprometida, engajada, minimamente esperta, perspicaz, cara, o que ela fez, o passado dela, não tendo ficha criminal, tá dentro. E isso é a maioria dos grandes empresários, né? Com certeza. Eu gosto muito de assistir podcasts e para poder aprender mais, né? E eu vejo muito eles falando exatamente isso, que o currículo, na maioria das vezes, não importa. O que importa é a pessoa que está ali. Se ela está disposta a aprender, né? Se ela está, de fato, eu não digo preparado, porque eu acho que a gente vai se preparando, né? Mas que ela quer aquilo. Exato. E acho que tem uma coisa também, quando as pessoas me procuram, eu pergunto duas coisas. Qual que é a tua ambição? E às vezes a pessoa chama, ambicioso. Cara, ambicioso é bom. Sim. O que é ruim é a pessoa gananciosa. O ambição é bom. Se a pessoa tem uma ambição clara, e eu adoro pegar gente com 21, 22 anos ali, que o bicho tá ali, ó, ele tá na faculdade. Zero chance de ganhar muito bem no curto prazo. E digo assim, eu tenho oportunidade para ti. E não é pirâmide. Vem trabalhar comigo. Claro que hoje eu não faço mais seleção, né? Mas quando eu contratava, eu tentava olhar esse sangue no olho. Se a pessoa tinha sangue no olho, eu botava para dentro. Porque, cara, era oportunidade para mim e para ele. Porque ele tem que vir alguém com muita vontade, assim, sabe? E quando essa pessoa estiver lá dentro, estica. Porque essa esticar a corda da pessoa lá num ambiente saudável, não hostil, faz com que a pessoa sinta que ela está aprendendo todos os dias. E quando ela souber que ela está aprendendo todos os dias, pode vir proposta maior. Elas não saem. Eu tenho, claro, assim, eu tenho umas 4 pessoas que estão há 3 anos comigo que já veio propostas. São pessoas de 26, 27, 28 anos, novas ainda, né? Que ganham bem, mas que já chegou ofertas maiores. Só que pelo ambiente que eles têm
de startup, de inovação, de comunicação legal, de fazer churrasco, de happy hour. Cara, não vou para um clima hostil de uma multinacional. Porque lá é quadrado, lá é o processo. Meu querido, tu vai daqui até aqui. E isso faz com que a pessoa se sinta uma ferramenta só, uma peça. É verdade. Em relação ao cenário atual hoje no Brasil, pós-pandemia cresceu muito o empreendedorismo, né? Esqueci de falar da pandemia. É verdade. Só falando sobre a pandemia, eu fiquei 3 meses sem faturar na pandemia, de março a junho, porque meus eventos eram só presenciais. E eu me lembro muito bem aqui, quero fazer um agradecimento, e não é jabá, um agradecimento ao Sicredi, porque foi a primeira instituição financeira que abriu espaço para mim ter uma ajuda. E eu tinha 25 colaboradores. Tava batendo 1 milhão já negativo lá no banco, já porque eu tinha pagado folha e coisa. E ali foi o momento mais difícil para mim, porque eu tinha 25 pessoas, e o empreendedor pequeno, quando ele demite todo mundo, demite grande parte, ele tem que começar tudo do zero, que tá na cabeça dele. Quando ele tem 25 pessoas, ele já tem a cultura e o processo disseminado. Agora, imagina demitir todo mundo, tem que ensinar tudo do zero. Então era um problema. E eu me lembro que tava no mês que era o vai ou racha, assim, tipo, junho não tem mais o que fazer, gente. E eu me lembro que a financeira já tinha dito assim, Márcio, já vi a recuperação judicial. Eu digo, calma, né? Não, vamos com calma. Mas graças a Deus não precisou, eu consegui uma linha do Sicredi naquele momento para salvar. E em seguida a gente adaptou, criou uma plataforma, que depois também foi vendida para Camila. Aí a gente adaptou a plataforma e começamos a vender online. E aí sim que foi o ponto disruptivo da empresa, que a gente subiu de 25 pessoas para 70, né? Faturamento de 12 para 40. Então assim, foi ali. Então a pandemia veio como uma puta dificuldade e se transformou na maior oportunidade da empresa. Então que eu acho que queria fazer esse disclaimer, porque eu não sou muito daquilo. O desafio gera oportunidade. Não é bem assim, mas eu acho que pode ser assim dependendo do teu mindset. Tá? Então, falando sobre isso, né, da pandemia, como é que tu enxergas hoje o cenário do Brasil? Teve muitas pessoas que passaram a empreender, né? Muitas porque ficaram desempregadas. Como é que você visualiza esse mercado do empreendedorismo daqui 2, 3 anos? Tu acreditas que essas pessoas que passaram a empreender, elas conseguirão continuar com esses negócios? Como que tu faz essa leitura? Eu acho que tem duas coisas bem claras aqui. Tem uma frase da Camila que ela fala, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ou a empresa digitaliza ou ela está fora realmente. Então, assim, todas as empresas precisam estar on. Seja através de um canal de rede social, seja através de um site, seja através de um canal de comunicação via WhatsApp. Por incrível que pareça, muitas não estão. É verdade. Então, acho que esse é um ponto. As empresas que foram criadas por pessoas que estavam vivendo um sonho de outra pessoa e quiserem empreender, elas têm uma dificuldade de se adaptar a um mercado que também está em constante transformação. A vida do empreendedor é todo dia um 7-1, todo dia muda alguma coisa. E eu acho que tem que ser balanceado. Eu fui empreender, mas eu estou me colocando no lugar da pessoa que pós-pandemia resolveu empreender. Tá, eu fui empreender, mas o quão aberto eu estou a feedbacks negativos dos meus clientes, a ter que mudar o meu negócio, mudar o meu produto. Eu não vejo esse movimento hoje. Eu não vejo. Tanto é que se tu for numa loja que tu comprava em 2019, vamos dizer em Porto Alegre ou em Santiago, quantas coisas mudaram até agora, 2022? Talvez tenha mudado a vitrine, talvez tenha mudado a arquitetura, que eles reformaram a loja, que é o tradicional. Mas e a abordagem? E o jeito de vender? Só servir uma cerveja, um espumante, quando a mulher vai ali comprar um sapato, não é só isso, sabe? Quem sabe a gente faz uma loja itinerante que vai nas casas das melhores clientes. E eu acho que esse foco no cliente que tu falou anteriormente é com certeza a principal oportunidade e o principal desafio que as empresas vão passar. Porque eu vejo que tem muita gente amadora no mercado do empreendedorismo. Pessoa empreendendo porque, tem aqui, vou abrir... Acontece muito em Santiago. Abriu uma padaria, deu certo, o que acontece? 10 padarias. Abriu uma farmácia, deu certo, abre 10 farmácias. Porque a pessoa está olhando para quê? Para o dinheiro que o outro ganhou. Claramente vai dividir mercado. Oceano Vermelho. Hoje, em Santiago, o que eu abriria? Cara, eu abriria um estúdio de podcast, eu abriria. Eu abriria uma... Eu gosto de falar muito dos irmãos Yoda.
os irmãos Joda, em 2005, quando eu estava aqui, eles fizeram uma curva de disrupção na arquitetura que foi impressionante. Eles começaram a fazer casas diferentes em todos os lugares. E o pessoal disse, não, os irmãos Joda. E em Santiago eles foram disruptivos na arquitetura. Tanto é que hoje ainda são, pelas minhas vistas de Porto Alegre, referências. Porque eles foram fazendo coisas diferentes, conceitos diferentes, e isso foi muito legal. Então, o que as empresas hoje estão fazendo diferente? Não vejo. Não vejo. Muito se fala sobre a jornada do cliente, né? E eu vejo que muitas empresas, muitas lojas, muitos profissionais liberais, eles pecam muito nisso, né? Porque não olham para o todo do cliente, eles olham para aquele momento que o cliente entrou e está comprando o produto, mas não olham o antes e o depois, né? E isso, no meu ponto de vista, e vejo também que muitos empresários, muitos profissionais de marketing que trabalham com vendas, eles falam sobre isso, exatamente sobre isso. É entender essa jornada e ir junto com esse cliente, né? Para que ele retorne, para que ele se torne um cliente... não se usa mais a palavra fiel, mas enfim, que ele seja um cliente recorrente. Né? E tu usa etiquetas no WhatsApp? Não. Aqui uma dica de graça para todo mundo, tá? No WhatsApp tem uma ferramenta chamada etiquetas, tá? Que tu etiqueta teus clientes. Então faz um exercício com o teu time hoje. Todo cliente que entrar na tua empresa comprar, tu pega o WhatsApp dele e tu etiqueta. Por exemplo, se tu tá numa loja de roupa, tu comprou blusa, etiqueta com verde. Comprou calça, etiqueta com azul. Comprou calçado, etiqueta com amarelo. E depois tu consegue fazer uma lista de transmissão só por etiquetas. Olha que legal. Então assim, é o teu CRM super simples. Tu vai fazer com que uma vez por semana, uma vez por mês, tu mande mensagens direcionadas, gente, para as pessoas. Porque não adianta tu mandar a mesma mensagem para todo mundo. Eu não quero mais receber mensagem de calcinha. Eu não compro calcinha, mas eu compro numa loja que vende calcinha. Cara, não quero. Então... Cada vez mais, essa experiência do cliente que está falando tem a ver com entender quem são os clientes e nichá-los, né? Clusterizar. Vamos para as gurias que compram muito sapato de salto, eu vou ter uma etiqueta e toda vez que vir uma coleção nova, eu vou inclusive vender antes de chegar o sapato de salto. Eles não se antecipam porque não conhecem o cliente. Não tem esse banco de cadastro. Eu sei que fazer um sistema que tem que abastecer é muito complicado, mas eu estou falando de uma ferramenta do WhatsApp aqui, que todo mundo tá. Todo mundo. Mas é importante fazer uma ressalva também, né? A questão da LGPD. Não, com certeza, né, pessoal? Porque, tem que pegar o check-in, o opt-in lá, exatamente, com certeza. Porque senão tem muitas empresas, muitas lojas que acabam mandando um monte de propaganda e às vezes o cliente não quer receber, aí tu também te torna chato. Exatamente. E aqui nós temos o Regis, que é especialista em LGPD, gente. Mas aqui, ó, um documento simples, inclusive quando ele está comprando o produto, deu a nota fiscal, pega um termo dele autorizando usar os dados dele. Exato. Cara, tu vai ter uma folha geral, a pessoa só bota o nome e CPF ali, vai preencher e tá ok. Então assim, não é o bicho de 7 cabeças, mas ter a liberdade de mandar mensagem para ele, eu gastaria inclusive 20 minutos convencendo ele de assinar o termo, porque para ti tu vai ganhar muita grana depois. Exatamente. Bom, Márcio, eu gostaria, a gente conversou um pouquinho antes, eu te falei que um dos objetivos desse podcast é poder gerar insights poderosos, né, para transformar a vida das pessoas. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, principalmente para os jovens, né, algo que pudesse despertar neles esse interesse por empreender, por sair dessa comodidade, desse momento ali de estar no sofá reclamando e não fazer nada, né? Então eu gostaria que tu trouxesse uma mensagem para estimulá-los. Galera, eu sou filho de uma professora do colégio estadual, de um vendedor, e normalmente, talvez, o meu destino estava traçado para ser alguma posição mediana em Santiago. Esse era o meu destino. Porque eu fiz faculdade aqui, porque eu tenho muitos amigos aqui, adoro tomar cerveja com meus amigos aqui, adoro fazer um churrasco. E eu acho que a inconformidade, quando eu fugi de casa, foi o ponto crucial. Porque ali eu estava deixando claro que eu não queria aquilo ali. E eu tive a iniciativa de fugir. Quando eu fui para Santa Maria, num ambiente onde meus amigos todos viviam muito bem financeiramente lá, tinham seus apartamentos e tal, e eu tive que ir com uma mudança, com um quarto, porque eu não tinha dinheiro para mobiliar isso lá, também foi um outro sinal, tipo assim, vou sofrer, mas vou conseguir. E eu acho que tem vários momentos que tu precisa botar a tua mudança
e sair do lugar. Tem um meme na internet que fala que a independência começa com um colchão na sala e uma televisão de 20 polegadas, né? E a independência começa assim. O que eu quero provocar vocês aqui é que Santiago tem sim muitas oportunidades, mas não é mais no commodity, é na inovação. Então, juntem-se com pessoas que alavanquem isso, não com pessoas que estão... Porque é difícil, eu entendo vocês hoje que a gente está no mercado, a gente está no mar, vamos dizer, no mar vermelho em Santiago, que é muito difícil tu pensar fora da caixa. Porque a tendência é tu ir para um mercado de agronegócio, que é muito bom, mas é muito bom para quem tem campo, para quem realmente consegue trabalhar com isso, ou para quem vende para esse mercado. Ou tu vai para um mercado do varejo, que em Santiago, surpreendentemente, é muito bom, né? Tem um varejo muito legal. Mas tem espaço para marketing digital. Tu entende tráfego pago? Cara, é uma das melhores ferramentas hoje que tu pode ganhar dinheiro. É escasso. Tu entende desenvolvimento de software? É um baita mercado também. Branding. Cara, é um baita mercado. Tem muita... A nova economia, a economia 4.0, que é a economia da tecnologia, tem muitas oportunidades. E o que eu quero convocar vocês aqui é não olhar mais para o curso que a universidade oferece. É olhar para o que o mercado está pedindo. Exatamente. Porque se tu olhar para o que o mercado está pedindo, e aqui está o meu canal aberto, está o canal da Luana, está outros canais que eu posso indicar, tem muita oportunidade, só que tu vai ter que se desenvolver. E talvez tu vai trabalhar em casa, mas talvez para uma empresa gringa. É isso, sabe? Não precisa necessariamente tu estar em Porto Alegre. Se estiver em Porto Alegre, acho que tu vai ter mais acesso. Vai ter mais concorrência também. Mas hoje, tu estar em Santiago não é um impeditivo de tu trabalhar para uma multinacional. Tem muito desenvolvedor que saiu da minha empresa e foi trabalhar para uma, sei lá, uma empresa americana, canadense. E quando eles me falavam, Márcio, assim, eu ganho 10 aqui contigo, mas eu vou ganhar $10 mil. Eu disse assim, meu querido, eu quero entrar nesse negócio contigo. Cara, vai falar o quê? Vai desejar sorte. Sim. Exato. E eu fiquei muito legal porque tinha gurizão assim, com 24 anos, assim, ganhando $10 mil por mês, cara. Eu olhei assim, cara, e as pessoas achando que é jogador de futebol que ganha dinheiro. E eu vou fazer só um parênteses para vocês. O mercado de palestras hoje paga mais pessoas acima de R$500 mil que o mercado de futebol. Ninguém sabe disso. Mas hoje eu tenho mais palestrantes que ganham acima de $500 mil por mês do que jogador de futebol. Porque jogador de futebol ganha acima de $500 mil, o Regis sabe muito bem disso. 60, 70 pessoas que tem no Brasil hoje. É 5 por cada time da Série A. Palestrante, tem palestrante que faz 20, 27, 40 palestras a R$80 mil. E é um mercado que, se eu falar hoje nisso, o pessoal não tem noção. Então, ontem eu estava no posto tomando uma cerveja, né, que é tradicional, em Santiago, vim tomar uma cerveja no posto, e o Lucas disse, não, isso aí é o vendedor de palestra. E eu falei assim, o que os caras estão pensando, né? E deve achar que eu vendo ingresso. E tá tudo bem, né? Super digno. Mas eu queria trazer isso porque eu fui gerente de uma escola de música, nada a ver, né, comigo. Assim, cara, eu não toco zero música. E depois eu fui vender palestras. Então, assim, eu me provoquei a sair porque se eu tivesse ficado aqui, talvez, pôr no meu perfil inconformado. E tem um podcast de desobediência produtiva do Ivan Morek, que eu recomendo para todo mundo, que fala sobre isso. Cara, eu tenho que ser desobediente às vezes, mas produtivo, não atrapalhando as pessoas. Ser um rebelde com uma causa, né? Um rebelde com causa lícita. Acho que é importante, né? Márcio, eu, a princípio, não tenho mais perguntas. Obviamente que se a gente for parar aqui para começar a puxar outros tópicos, a gente vai ficar horas e horas, né? Tá muito bom. Porque essa área do empreendedorismo é uma área muito vasta e uma área muito boa para a gente comentar. Ela é cheia de desafios e é muito bom, né? E eu amo, tá? Eu amo falar sobre isso. Então, tu queres deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo? Luana, eu quero te agradecer. Quero dizer que eu estou muito orgulhoso de ti, do estúdio que eu estou vindo aqui em Santiago. Eu gosto muito das pessoas em Santiago. Eu acho que a gente tem uma capacidade de relacionamento que poucas cidades têm. É verdade. Acho que as pessoas aqui são muito relacionais. Isso, para mim, foi um diferencial competitivo, porque no mundo onde as pessoas se fecham no seu computador e através de mensagem do WhatsApp, o cara a cara é diferente. É verdade. Então, eu acho que a capacidade de relacionamento que eu desenvolvi em Santiago, pelas amizades, pelo meio que eu vivo, foi um diferencial para mim no mercado sudeste, sul, né? Acho que nas grandes, inclusive com os Sharks, né? Acho que foi um ponto.
Então, eu estou muito orgulhoso de estar aqui no podcast. Acho que isso mostra que tem pessoas em Santiago olhando para uma nova forma de comunicar, uma nova forma de negócios. Estou me colocando à disposição na minha rede social lá, pessoal, Márcio Spagnolo. Pode mandar dúvidas lá, eu respondo. Não deixo no vácuo, tá? Porque o meu objetivo é compartilhar. Eu tive um crescimento de carreira muito porque eu convivi com muitos palestrantes. E isso fez com que eu pudesse trocar com o Drauzio Varela, com o Caco Barcelos, com caras renomados, com o Cafu, como se fossem parceiros, né? Então, assim, isso, eu digo assim, por que eu não aproveito isso também e levo para um podcast e compartilho com outras pessoas? E é isso que o Vida de PJ faz. Então, quero deixar meu canal aberto aqui para a gente discutir, mas eu estou realmente orgulhoso da minha terra natal estar com pessoas tão boas e pensando no futuro que nem vocês aqui. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Estou muito feliz mesmo de poder te receber aqui e a gente ter essa troca. Isso é maravilhoso, né? Eu também empreendo já há muito tempo, então poder ouvir uma história, né, de uma pessoa que saiu daqui de Santiago e hoje está aí ganhando o Brasil, né? Porque não o mundo também. Se Deus quiser. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse podcast, está assistindo, vai poder se inspirar e poder tirar daí um insight poderoso para poder mudar a sua vida. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso aí.